Uma mentira pode parecer inofensiva, mas e se ela colocasse um reino inteiro em perigo? Foi exatamente o que aconteceu quando Abraão escondeu a verdade sobre Sarai. O rei Abimeleque, sem saber de nada, tomou uma decisão que poderia custar sua vida. Mas naquela noite, Deus interveio de forma assustadora, trazendo um aviso de que mudaria tudo. Abraão era um homem guiado pela fé, escolhido por Deus para um propósito grandioso. Mas, como qualquer ser humano, ele também tinha medos e inseguranças. Ao chegar à cidade de Gerar, temendo por sua vida, tomou uma decisão impulsiva. Disse que Sarai era sua irmã, por medo que sua beleza chamasse a atenção e lhes trouxessem problemas, ocultando que, na verdade, ela era sua esposa. O rei Abimeleque, sem desconfiar da verdade, tomou Sarai para si, acreditando que não havia nada de errado nisso. Mas naquela mesma noite, algo assustador aconteceu. Deus apareceu em um sonho e deu um aviso severo. Se o rei não devolvesse Sarai, ele e todo o seu povo sofreriam graves consequências. Sem entender o motivo daquela ameaça, Abimeleque se viu diante de uma verdade que mudaria tudo. Ao chegar a Gerar, Abraão sentiu o peso do medo. Ele sabia que Sarai era uma mulher extremamente bela e temia que, ao descobrir que era sua esposa, os homens daquele lugar o matassem para tomá-la. Para se proteger, tomou uma decisão arriscada. Apresentou Sarai como sua irmã, ocultando a verdade. O rei Abimeleque, acreditando que Sarai não tinha marido, decidiu tomá-la para si. Como governante, estava acostumado a tomar decisões sem grandes consequências, e essa parecia apenas mais uma. Sem hesitar, mandou levar Sarai ao palácio, sem imaginar que esse ato o colocaria em grande perigo. Abraão observava a situação sem saber como reagir. Por um lado, sentiu que sua estratégia havia funcionado e que sua vida estava salva. Mas por outro lado, via sua esposa sendo levada e se perguntava se havia cometido um erro irreversível. O silêncio pesava sobre ele, enquanto Sarai, sem escolha, seguia para o palácio do rei. Para Abimeleque, aquele era apenas mais um dia comum. Ele tomou uma decisão baseada em que foi dito e não via nada de errado em suas ações. Mas naquela mesma noite, tudo mudaria de forma assustadora. O rei estava prestes a receber uma visita inesperada que alteraria seu destino para sempre. Naquela noite, enquanto Abimeleque dormia tranquilamente, algo inesperado aconteceu. Em meio à escuridão, Deus lhe apareceu em um sonho e deu um aviso assustador. Você está prestes a morrer por causa da mulher que tomou, pois ela já tem marido. O rei, desesperado, exaltado, com o coração disparado e a mente confusa. O que havia feito de errado? Até onde sabia, Sarai era irmã de Abraão. Como poderia estar correndo um perigo tão grande sem nem ter consciência disso? Ainda no sonho, tomado pelo medo, Abimeleque clamou a Deus: Senhor, sou inocente. Fui enganado. O próprio Abraão disse que ela era sua irmã, e a própria Sarai confirmou. Eu agi de boa fé e não tive mais interesse. Sua voz carregava desespero e incredulidade. Como um simples mal-entendido poderia levá-lo à morte? A resposta divina veio de forma direta e impactante. Deus sabia que o rei não havia feito aquilo de propósito, mas isso não mudou o fato de que ele estava prestes a cometer um erro grave. Então, revelou algo ainda mais surpreendente. Fui eu quem impediu que você a tocasse. Agora, devolva essa mulher ao marido dela, pois Abraão é um profeta. Se não fizer isso, você e todo o seu povo morrerão. Aquela revelação foi um choque para Abimeleque. Ele viu que sua decisão, embora tomada sem intenção maliciosa, havia colocado toda a sua nação em risco. Não havia tempo a perder. O amanhecer aconteceria com um acerto de contas, e ele sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. O sol mal havia surgido no horizonte quando Abimeleque se despertou, ainda abalado pelo sonho da noite anterior. A mensagem divina ecoava em sua mente, deixando claro que não era apenas um pesadelo. Era um aviso sério. Sem perder tempo, convocou seus servos e lhes contou tudo o que acontecera. O impacto foi imediato. O medo tomou conta de todos, pois entenderam que estavam diante de um perigo real e iminente. Determinado a resolver a situação,
Abimeleque ordenou que trouxessem Abraão à sua presença. Assim que o patriarca chegou, o rei não escondeu sua indignação. O que você fez conosco? Que mal eu te causei para que trouxesse esse grande pecado sobre mim e meu povo? Você nos colocou em risco sem motivo algum. Sua voz era carregada de frustração e incredulidade. Ele havia confiado nas palavras de Abraão e agora descobriu que quase pagou um preço alto por isso. Abraão, diante do olhar acusador do rei, tentou explicar-se. Eu tive medo. Pensei que aqui ninguém temia a Deus e que, ao saberem que Sarai é minha esposa, me matariam para tomá-la. Sua justificativa parecia razoável, mas não excluiu as consequências do que havia feito. Em seguida, revelou um detalhe inesperado. Na verdade, Sarai é minha irmã por parte de pai. Mas além disso, tornou-se também minha esposa. A revelação explicava a confusão, mas não diminuía a gravidade da situação. Abimeleque ouviu atentamente. Apesar da raiva inicial, compreendeu que Abraão havia agido por medo e não por maldade. No entanto, o erro já estava feito, e o rei sabia que precisava resolver aquilo de forma definitiva. Deus exigia que Sarai fosse devolvida, mas Abimeleque decidiu ir além. Em um gesto inesperado, ele preparou uma restituição generosa que transformaria completamente o desfecho dessa história. Abimeleque não apenas decidiu devolver Sarai, mas tomou uma atitude inesperada. Em vez de reagir com hostilidade, optou por agir com generosidade. Para mostrar que não havia ressentimentos, mandou trazer riquezas para Abraão. Como gesto de generosidade, entregue-lhe servos, ovelhas e 1000 moedas de prata, garantindo que partisse dali não apenas com sua esposa, mas também com grande honra. Além dos presentes, Abimeleque fez algo ainda mais surpreendente. Em vez de expulsar Abraão de suas terras, permitiu que ele habitasse onde quisesse, garantindo sua proteção e reafirmando o respeito que agora tinha pelo patriarca. O rei, que antes não conhecia o Deus de Abraão, agora entendia que estava lidando com algo muito maior do que ele próprio. Abraão, por sua vez, não saiu dali sem cumprir um papel essencial. Ele orou por Abimeleque e sua casa, e Deus, em resposta, removeu a maldição que havia relembrado sobre o rei e seu povo. Até então, todas as mulheres da casa de Abimeleque tinham se tornado estéreis por causa do ocorrido, mas agora foram curadas. Era a prova definitiva de que Deus estava no controle e que sua justiça sempre prevaleceu. O que parecia uma tragédia transformou-se em um grande aprendizado para todos. Abraão percebeu que o medo pode levar a decisões precipitadas, mas também viu que Deus nunca abandonou os seus. Abimeleque, por outro lado, aprendeu que nem mesmo um rei está acima da justiça divina. No fim, essa história não foi apenas sobre um erro, mas sobre redenção, misericórdia e a intervenção de Deus nos momentos mais inesperados. A história de Abraão, Sarai e Abimeleque nos ensina que até os escolhidos de Deus podem cometer erros. Mas isso não significa que ele deixe de agir. Abraão, por medo, escolheu a mentira como proteção, sem perceber que sua decisão colocaria não apenas sua esposa em risco, mas também um reino inteiro. No entanto, Deus interveio de forma direta para corrigir a situação e mostrar que nada foge ao seu controle. Abimeleque, por sua vez, foi confrontado com uma verdade inesperada e teve a chance de agir com sabedoria. Em vez de se rebelar ou se vingar, ele escolheu obedecer a Deus, restituindo Sarai e honrando Abraão. Sua atitude nos mostra que a humildade e o temor a Deus podem mudar completamente um destino que parecia selado. Essa história prova que Deus não apenas corrige os erros de seus filhos, mas também transforma situações de crise em oportunidades de aprendizado e crescimento. No fim, Abraão viu que sua fé provavelmente estaria acima do medo, e Abimeleque aprendeu que, diante da autoridade divina, até mesmo um rei precisa considerar seus limites. Se essa história te surpreendeu, imagine quantas outras passagens da Bíblia estão escondidas em ensinamentos poderosos. Cada relato bíblico carrega lições valiosas sobre fé, temor a Deus e sua intervenção nos momentos mais inesperados. Então, se você quer continuar explorando histórias incríveis como essa, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.